e a Schenck, ela vai ser a principal espécie associada à doença, né? Ela é um fungo dimórfico, geofílico e sapróbio. Ele é distribuído amplamente na natureza, geralmente em solo rico em matéria orgânica, em decomposição, folha seca, madeira, espinho. E a brasiliensis, ela é a espécie mais virulenta do complexo Sporotrix, tendo sido considerado agente predominante em gatos até 2014. Então, a esporotricose é considerada um risco ocupacional para as pessoas, né, que trabalham com solo, indivíduos no geral, na verdade, com plantas, materiais vegetais, porque a principal forma de infecção é através da inoculação do fungo, devido à perfuração por espinho ou lasca de madeira. E, além disso, pode ocorrer transmissão zoonótica, através de mordidas ou arranhões de ratos, tatus, gatos, cães, mas predominantemente de gatos, devido principalmente à grande quantidade de leveduras nas lesões dos mesmos. E também porque eles carregam, né, o agente nas unhas e na cavidade oral. Então, essa doença ela vai ser mais comum em zonas temperadas, tropicais, porque o clima, né, a temperatura atmosférica, a umidade relativa do ar, influenciam no crescimento do fungo no seu estado saprofítico. E na América Latina, a esporotricose humana ela é considerada endêmica. No Brasil, ela é endêmica no Rio de Janeiro, onde já foi observado um crescimento exponencial de casos a partir do ano de 2000. E nesse contexto, a brasiliensis, que eu já tinha citado, ela vai ter ocorrência restrita à região sul e sudeste do Brasil. Então, a classificação das formas clínicas utilizadas em humanos são cutânea localizada ou disseminada, cutânea linfática e extracutânea ou sistêmica. Só que ela é difícil de se aplicar em relação aos cães e os gatos, porque eles frequentemente têm mais de uma forma simultaneamente. Então, em gatos, a esporotricose ela vai se manifestar clinicamente como lesões cutâneas nodulares ou em placa, firmes, alopécicas e indolores, que fistulam ou ulceram, liberando um líquido serossanguinolento. Já histologicamente, a gente vai observar uma resposta inflamatória predominantemente granulomatosa, com variações principalmente quanto ao predomínio de macrófagos ou de células epitelioides e nos demais componentes da resposta inflamatória. Já o diagnóstico, ele vai se basear no isolamento e identificação do agente em cultura, e além disso, ela pode ser diagnosticada através de correlação de dados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais. Os dados laboratoriais, eles vão incluir o exame direto, né, a citologia do exudato das lesões, o exame histopatológico e a técnica de imunohistoquímica como ferramentas muito importantes no diagnóstico. Então, a gente já viu que a rota usual de transmissão vai ser a pele, mas também pode acontecer por inalação, o que causa a forma extracutânea. Então, primeiramente, a infecção ela vai se iniciar com a inoculação do fungo, que penetra no tecido até as camadas mais profundas, onde ocorre a transição micélio-levedura. Esse período geralmente dura em torno de 13 dias, tá? E a levedura pode permanecer na derme e no subcutâneo, no local da inoculação, e depois se espalhar através de drenagem linfática ou se disseminar sistemicamente pelos vasos sanguíneos. Então, o objetivo desse artigo é analisar e discutir os aspectos histomorfológicos e histoquímicos dos 10 casos de esporotricose que eles estudaram e também associá-los aos sinais clínicos e aspectos epidemiológicos. Dessa forma, para fazer isso, o que eles tiveram como material e método? Eles analisaram os 10 casos de esporotricose felina, que foram diagnosticados no laboratório de patologia da UFSM, e foram avaliados quanto aos aspectos epidemiológicos, como raça, sexo, idade, histórico clínico, e também alterações clínicas patológicas. Esses casos, eles foram validados através do exame histopatológico pela evidenciação do agente nas lesões, somando isso à morfologia característica e as propriedades tintoriais histoquímicas também. Bom, então, os casos, eles passaram por critérios morfológicos, né?
e onde os fungos tinham que, primeiramente, ocorrer na forma de levedura, segundo ser oval, redondo ou alongado, né, que parece uma forma de charuto, ou ter entre 2 e 4, 2 e 8 micrômetros, e 4, apresentar espécimes com brotamentos de base estreita, os quais podem ser também tubulares. Bom, as informações detalhadas, elas foram obtidas a partir dos laudos de biópsias, né, os gatos 1 até o 5, e de necrópsias, os dos gatos 6 até o 10. Os espécimes provenientes de necrópsias ou biópsias, eles tinham sido fixados em formol tamponado a 10%, processados rotineiramente para histopatologia. As seções eram de 3 micrômetros e elas foram curadas com hematoxicilina, e eosina. Foram reavaliadas para quantificar as levaduras, classificar e determinar a intensidade da resposta inflamatória em cada caso. Eles também utilizaram técnicas histoquímicas, como impregnação pela prata de Grocott, ácido periódico de Schiff, azul alciano, ginsa e fontana maçom, para melhorar a visualização e também caracterizar as leveduras. E depois disso foram feitas comparações. Então, as seções analisadas, elas foram pelas técnicas histoquímicas em 2 magnificações, né? As imagens das leveduras foram obtidas através de microscópio, com câmera digital, com o programa Olympus Cell Sense, e a quantidade de organismos foi classificada basicamente por uma cruz, sendo leve, né, até 5 organismos por campo, e moderada, 2 cruzes, no caso, 6 a 50 organismos por campo, e acentuada, 3 cruzes, mais de 50 organismos por campo. Então, nesse quadro aqui, a gente vai ter os dados epidemiológicos, onde a gente observa que, em relação à raça, são predominantemente os sem raça definida, 2 apenas tiveram informações como sendo de raça, né, o siamês e o persa, e um não identificado. A gente vê também que tem mais machos do que fêmeas, e do total desses casos, 5, eles tinham uma idade, 6 no caso, tinham uma idade há mais de 5 anos, sendo que 5 anos era a média de todos, né? Bom, como resultado, a gente vai ter aqui, primeiramente, algumas lesões para mostrar. Que esse é o gato 10, tá? Esse gato, ele tinha um bom estado corporal e ele recebeu tratamento específico para esporotricose, sendo itraconazol, só que ele não teve uma resposta inflamatória. Nessa imagem, a gente consegue enxergar placas ulceradas, né, bem circunscritas, eritematosas, circulares a ovaladas e úmidas, né, tendo exudato. Elas estão localizadas na borda lateral da orelha, na base medial da orelha e na lateral da face. Ainda o mesmo gato, ele apresentou um nódulo digital alopécico que vai caracterizar a paroníquia, que seria uma infecção do tecido ao redor da unha, né? Já o gato 7, aqui a gente tem uma lesão ulcerativa e crostosa, comprometendo todo o plano nasal, se estendendo da ponte ao espelho nasal e na orelha esquerda, né, a base e a borda. Esse gato, ele também estava em bom estado corporal e ele tinha histórico de nunca ter sido tratado. Foi realizada até uma cultura com relação em amostras de pele, porém deu negativo. Aqui, ainda com o gato 7, a gente vai ter uma placa ulcerada circular e bem delimitada na face dorsolateral da região metacarpiana. Passando para as imagens histológicas, né? Aqui é o gato 6, objetivo de 40, né? Com hematoxilina e eosina. A gente vê um infiltrado inflamatório composto de macrófagos com citoplasma abundante e preenchido por numerosas leveduras, né? Além de uma leve quantidade de neutrófilos esparsos. Se eu for aproximar isso, ainda no mesmo gato, tá? A gente consegue ver melhor esses macrófagos preenchidos por leveduras redondas, ovais e alongadas até,
e também há exemplares de leveduras extracelulares. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó, por exemplo, tem leveduras dentro. Bom, já o gato 3, né, tinha um infiltrado inflamatório composto de numerosas células epitelioides e poucos neutrófilos e linfócitos. Tá? Aproximando, a gente consegue ver que tem uma escassa quantidade de leveduras, né, principalmente ali na seta, em meio às células epitelioides. E já em relação ao estado corporal desse gato, ele tinha um histórico de emagrecimento, não tinha um histórico de tratamento específico para esporotricose. Mudando, né, de gato para o 4, aqui a gente vê no ácido periódico do Schiff, né, numa objetiva maior, numerosas leveduras curadas em rosa, né, predominantemente no interior de macrófagos. Eles vão ter o mesmo padrão de lesão da imagem 1 e 2 que eu mostrei. Ele foi tratado com sucesso, esse gato, porém ele não foi especificado o tipo de tratamento. Voltando, né, aqui, o gato 7, com ácido periódico de Schiff ainda, a gente consegue ver escassas leveduras coradas em rosa também, em meio ao infiltrado inflamatório na esporotricose ali. E eles vão ter o mesmo padrão da figura 3 e 4 que eu já tinha mostrado. Então, aqui com esse diferencial, né, a gente consegue ver bem as leveduras. No gato 4, com o azul oceano, a gente está vendo bonitinho ali numerosas leveduras com a parede celular corada bem, né, em azul, bem intensamente em azul. E eles vão ter também o mesmo padrão da figura 1 e 2, tá? Eu, sinceramente, acho que essa foi uma das melhores imagens para a gente conseguir identificar até agora as leveduras. Então, novamente, escassas leveduras intensamente coradas em azul, né? Aqui. Isso no meio, né, do infiltrado de células epitelioides, e também tem o mesmo padrão da imagem 3 e 4. Já o gato 6, com impregnação pela prata de Groquat, a gente vai ter numerosas leveduras marrom acinzentadas, fortemente impregnadas pela prata. E esse é o mesmo padrão da figura 1 e 2, e a gente consegue ver bem bonitinho aqui a formação deles, das leveduras, no caso. Então, ainda aqui, as leveduras marrom acinzentadas, bem delimitadas aqui. Se alguém não conseguir identificar alguma coisa, pode ligar o microfone e me avisar, tá? No gato 4, com o ácido periódico de Schiff, a gente tem leveduras redondas, ovais e alongadas, né, os 3 tipos, coradas em rosa. Então, vai ter uma variação no tamanho, principalmente das leveduras redondas, né? E no detalhe aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo, tem um brotamento em base estreita aqui. E geralmente os brotamentos eles foram melhor identificados nessa coloração ou pela impregnação de prata de Groquat. Bom, nesse quadro, então, a gente vai ter a classificação, quantificação de organismos fúngicos através de técnicas histoquímicas. Uma cruz vai significar leve, 2 cruz moderada, 3 acentuada. Então, a gente identifica dois padrões, tá? Nos 10 casos. O primeiro, ele englobou os gatos 1, 2, 4, 5, 6 e 9, que ele se caracteriza pela presença de numerosa levedura, tá? Que se encontravam, na sua maioria, no interior de numerosos macrófagos com citoplasma abundante e, muitas vezes, vacuolizado. Então, a quantidade de neutrófilos ele vai variar de leve a moderada e via infiltrado, geralmente leve, linfócitos e plasmócitos. Então, o segundo padrão que a gente identifica através desse quadro é que os gatos 3, 7, 8 e 10, eles vão caracterizar por uma grande quantidade de células epitelioides, infiltrado acentuado de neutrófilos e escassos linfócitos, sendo a quantidade de leveduras nesses casos leve e geralmente livres, né? Então, aqui a gente consegue ver bem
pela coloração deles, onde a gente identificou mais, basicamente, as leveduras, né, os casos, que eu vou discutir um pouquinho mais para frente. Então, quanto aos dados epidemiológicos, a gente observou que a grande maioria dos gatos eram sem raça definida, o que foi consistente com observações de outros autores, porque geralmente esses gatos, a maioria tem acesso à rua, né? E também cabe ressaltar que na área de abrangência do laboratório estudado, os gatos sem raça são muito representativos. Já quanto ao sexo, né, como 8 de 10 gatos eram machos, sendo 5 não castrados, essa tendência da esporotricose em afetar mais machos, ela se deve mais ao acesso ao ambiente extradomiciliar, o que vai resultar numa maior probabilidade dos machos se envolverem em brigas por fêmeas ou por território. Então, principalmente aqueles que não são castrados. Além disso, os gatos eles possuem comportamentos como, por exemplo, cobrir o dejeto com terra, lutar contra o animal, escalar, afiar as unhas em árvores. E isso vai predispor eles a se tornarem portadores do fungo e dispersar pelo ambiente. Então, vale salientar que nesse estudo, 4 gatos machos eram da mesma vizinhança, indicando, assim, então, uma possibilidade de disseminação da doença através da interação dos animais, ou até de uma mesma fonte ambiental. Em todos os casos de necrópsis desse estudo, ele tinha somente manifestação cutânea da doença, ocorrendo principalmente a forma cutânea disseminada. Não foi possível saber o desfecho dos casos remetidos como biópsias. E as duas formas cutâneas, né, localizada e disseminada, têm sido descritas como as mais frequentes em gatos. Só que tem controvérsias quanto a qual das duas seria a mais prevalente. Então, nos gatos do estudo não foi possível observar a relação entre a multiplicidade das lesões cutâneas e a carga fúngica intralesional, tá? Porque 9 dos 10 gatos tinham múltiplas lesões cutâneas e 5 desses tinham alta carga fúngica. Enquanto isso, 4 tinham poucas leveduras nos tecidos. Mas um estudo com muitos casos já indicou que o maior número de lesões cutâneas observadas clinicamente está associado com uma maior carga fúngica. Então, os principais sinais clínicos macroscópicos, eles se caracterizavam por lesões cutâneas únicas ou múltiplas, geralmente ulceradas e crostosas. A lesão inicial da esporotricose, ela vai se caracterizar pela formação de nódulo subcutâneo firme, que lentamente se torna macio ou maleável, né? Parecendo gomo, digamos assim. Então, à medida que isso ocorre, vai acontecer uma drenagem, né, do conteúdo seroso ou purulento, e esse tecido ele vai progredir para a formação de úlceras marcadamente exudativas, às vezes com borda ligeiramente definidas. Então, a evolução da doença é geralmente grave, tá? Apesar de que em 5 dos gatos do estudo havia suspeita clínica já de esporotricose, somente 3 deles tinha informação de que foi feito o envio de amostra para cultura micológica. Então, a cultura e identificação de espécies Sporotrix, ela vai ser considerada por muitos autores como sendo a técnica padrão ouro do diagnóstico. Mas a falta de suspeita clínica faz com que as amostras de biópsias e mesmo de necrópsias sejam conservadas apenas em formol, e isso vai impossibilitar o envio para exame micológico. Nos casos em que amostras não foram submetidas para a cultura resultou negativa ou ocorreu contaminação da cultura, né? Então, os critérios da morfologia fúngica intratecidual vão ser utilizados como uma ferramenta diagnóstica. Nos gatos, os organismos fúngicos são considerados altamente característicos dos tecidos, porque eles permitem a confirmação do diagnóstico definitivo da esporotricose. Bom, as regiões mais afetadas nos gatos foram a cabeça e os membros, seguido pela cauda, abdômen, região lombar e região lateral até o saco escrotal. E na literatura, as áreas mais afetadas são realmente a cabeça, especialmente o focinho, região periocular, a cauda e os membros.
esses locais, eles são considerados os mais afetados, tá? Durante as brigas. E nesse estudo ficou bem caracterizada a ocorrência de 2 padrões de lesão histológica nos 10 casos analisados, que eu já tinha comentado um pouquinho antes, que o tipo de infiltrado inflamatório estava sendo relacionado com uma diferença marcada na quantidade de leveduras intralesionais. O padrão com predomínio de macrófagos estava associado com uma carga fúngica alta, e o padrão com predomínio de células epitelioides estava associado com uma carga fúngica baixa. Essa observação, ela tem que ser ressaltada porque em grande parte da literatura veterinária, somente o padrão inflamatório macrofágico associado à alta carga fúngica é mencionado na esporotricose felina. Só que o patologista, ele tem que estar alerta para a ocorrência de um padrão com predomínio de células epitelioides e uma carga fúngica bastante baixa, qual muitas vezes é melhor detectada por meio de técnicas histoquímicas adicionais à coloração de HE. Então, a baixa carga fúngica tecidual, em caso com cultura positiva para Sporotrix, ela já foi observada em muitos casos na literatura, tá? Isso vai demonstrar que nem sempre os gatos apresentam um alto potencial zoonótico. Isso geralmente pode ser afirmado e pode, né, eles terem lesões que se assemelham à esporotricose canina, o que dificulta a sobremaneira, digamos assim, a diagnosticar esse animal. E a observação de uma relação inversa entre a intensidade de neutrófilos e a carga fúngica tecidual, com uma alta proporção de casos apresentando alta carga fúngica, juntamente com a intensidade leve a moderada de neutrófilos, foi um aspecto característico da esporotricose felina em mais de 86 casos avaliados na literatura. E isso foi observado também aqui no estudo. Então, em algumas referências que eles utilizaram nesse artigo e discutiram, tem um artigo especial que ele fala que camundongos têm com maior eficiência de fagocitose fúngica pelos neutrófilos nessa espécie, pode justificar uma baixa carga fúngica em lesões ricas em neutrófilos. Então, achei muito interessante isso, e eles destacaram essa relevância também. Bom, então, no estudo, 4 animais, né, o gato 3, 7, 8 e 10, eles tinham mais de 5 anos, né, e tinham carga fúngica intralesional leve. Então, tem um estudo que diz que os animais acima de 5 anos são mais resistentes à infecção. Porém, aqui no estudo realizado, havia gatos também com mais de 5 anos representando carga fúngica moderada a alta. Então, é algo que ficou contrabalanceado. Mas chama o fato, né? Chama atenção o fato de que o padrão inflamatório com predomínio de células epitelioides com baixa carga fúngica, no caso, foi observado nesses mesmos 4 gatos. E a associação do padrão inflamatório com células epitelioides com a idade acima de 5 anos também foi observada anteriormente na literatura. A reação aqui, uma reação Spandor-Hopley, ela circundando as leveduras foi descrita e muito frequente na esporotricose humana, tá? Porém, ela não foi descrita na felina e também não foi vista nesse estudo. O número de gatos analisados, a gente teve relações observadas, só que pelo número ser baixo, ele não permitiu que a gente estabelecesse um padrão inflamatório constituído por células epitelioides e infiltrado inflamatório neutrofílico acentuado. Então, não dá para relacionar basicamente o padrão dele, né? O infiltrado inflamatório neutrofílico acentuado, ele vai estar relacionado com uma melhor controle da doença. E em vários estudos, os resultados da histopatologia sugeriram uma relação entre uma resposta inflamatória bem organizada, com formação de granulomas e presença de células epitelioides, e o controle da carga fúngica, bem como a associação com a condição geral do animal e a apresentação clínica da doença. Só que acontece que não foi possível determinar se as diferentes apresentações clínicas, a carga fúngica e o perfil inflamatório estavam relacionados à infecção por diferentes espécies do complexo Sporotrix ou a diferentes suscetibilidades dos gatos, por exemplo, né? Então, foi utilizado
nesse estudo um painel histoquímico que permitiu ampliar o uso da ferramenta diagnóstica na detecção de esporotrix intralesionais. Nesse painel, as colorações de PAS, GMS, AA foram as que melhor permitiram a visualização do agente, tá? A identificação da morfologia, dimensão, bem como a distribuição intra e extracelular. Então, a observação através da objetiva de imersão no aumento de mil, né, foi extremamente útil na localização das leveduras, quando essas estavam escassas, na identificação dos brotamentos e de detalhes morfológicos das leveduras. Então, classicamente, as colorações de PAS e GMS são utilizadas na detecção das espécies de Sporotrix, só que a técnica do AA não tem sido mencionada para este fim. No estudo, o AA se mostrou extremamente útil, tá, na detecção do agente, por corar fortemente em azul a parede da levedura, contrastando com as demais estruturas teciduais. Essa técnica ela já tinha sido utilizada na detecção da cápsula de polissacarídeos e parede celular de criptococcus, tá? Em outros estudos. Por outro lado, a gente vê que na técnica de Ginsa, no histológico, por ela ser monocromática, ela permitiu a visualização do agente, mas não destacou do contexto de debris celulares e do infiltrado inflamatório. Essa do Giense, ela não teve imagem no artigo para trazer para vocês, infelizmente, tá? Essa coloração, ela tem sido indicada para o exame do exudato pus das lesões na histologia. A técnica de FM foi utilizada nesse painel também numa tentativa de detecção de grânulos de melanina nas levaduras, considerando que a melanina tem sido descrita como um dos fatores importantes de virulência de espécies de Sporotrix, só que em nenhum dos casos houve detecção da melanina, fazendo pensar que as quantidades são bastante pequenas para a sensibilidade dessa técnica. E, adicionalmente, a negatividade no FM foi um fator importante para distinguir, né, o Sporotrix da criptococose, que é considerado o principal diagnóstico diferencial histopatológico em gatos, pois as espécies de criptococcus, elas se mostram fortemente positivos nessa coloração. As diferenças marcantes que a gente pode ter, né, entre o Sporotrix e o Cryptococcus seriam no tamanho das leveduras, que seriam maiores, na presença da cápsula polissacarídea e de melanina na parede fúngica deste outro grupo. Outros diagnósticos diferenciais que a gente poderia utilizar com as colorações seria para candidíase, histoplasmose, leishmaniose, síndrome lepróide felina e carcinoma de células escamosas em gatos que são despigmentados, tá? Então, para concluir, o estudo ele permitiu que a gente soubesse que gatos machos foram os mais acometidos. As lesões cutâneas, elas eram múltiplas na maioria dos gatos e ocorriam principalmente na cabeça, tá? Membros e cauda. A avaliação histopatológica permitiu classificar as lesões em dois possíveis padrões relacionados com cargas fúngicas de intensidades diferentes e com infiltrados inflamatórios com componentes celulares distintos, devido ao elevado número de casos atípicos, né, observados. E estudos adicionais são necessários para elucidar a patogênese dessas lesões, né? As técnicas histoquímicas, inclusive, elas que foram utilizadas, elas permitiram observar essas características morfológicas e tintoriais determinantes no diagnóstico da esporotricose felina, com destaque para a técnica do azul oceano, que é a que melhor ficou visualizada. Só que esse artigo ele trouxe muito poucos casos, né? Então eles teriam que fazer um estudo maior para ter uma certeza dos resultados e poder fazer melhor as relações que eles tinham em intenção. Bom, essa é a minha referência e agradeço a atenção de vocês. Se vocês não entenderam alguma coisa, me falem. Se eu falei muito rápido alguma parte, me falem também. Ou se quiser que eu volte alguma imagem. Ok? Então, muito obrigada, Isabelle. Deu para entender, sim, estava tudo bem claro. Muito obrigada mais uma vez. E se alguém tiver perguntas, se a prof. Fran ou o professor Adriano quiserem fazer alguma colocação também.
Qualquer coisa, pessoal, se surgir ideia, alguma dúvida depois, também pode me mandar no WhatsApp, alguma coisa, pegar meu contato pelo grupo que eu respondo, tá? Então, acho que ninguém tem perguntas. Mando sim, Aninha, sem problemas. Se quiserem, eu mando a apresentação também, sem problema. Então, eu gostei do artigo por causa das fotos também. Eu achei elas bem definidas. Tava bem destacadas as leveduras em algumas colorações. Acho que faz uma diferença muito grande essas técnicas na hora da gente conseguir ter o diagnóstico. Verdade.